justamente pegando o gancho nessa temática que eu ia lhe perguntar, porque todas as vezes que eu entrevisto artistas de mais diferentes segmentos, que eu entrevisto todo tipo de segmento, mas algumas perguntas elas tendem a se repetir porque é um segmento meio que específico, hein? Quais as partes mais desafiadoras, quais as partes mais difíceis, e geralmente são essas duas coisas que respondem: a desvalorização sociocultural das pessoas, mais a questão financeira. Hoje em dia ainda é difícil, do ponto de vista financeiro falando, ainda é um desafio o pediatra? Sim, com certeza. A gente vê, né, na época da pandemia, por exemplo, quando as famílias tiveram que parar com alguma atividade extra, a primeira coisa é a arte, né? A primeira coisa é a dança. Então, não, tem que cortar alguma coisa, corta a parte artística. Sendo que a gente sabe da importância que tem para o crescimento pessoal do ser humano, o crescimento sociocomunicativo, né, a parte cognitiva do ser humano é importante demais, a arte inserida na vida da pessoa. Só que a gente vê que ainda existe essa desvalorização. Eu preciso cortar alguma coisa financeiramente falando da vida, tira da dança, tira da arte, né? Deixa que isso não tem tanta importância assim. Então, infelizmente, a gente ainda vê muito isso. E antagonicamente a isso, quais são as partes ou a parte mais gratificante de trabalhar, administrar, ser uma professora, uma pessoa que fomenta e estimula a arte? Nossa, a parte mais gratificante é ver o resultado, né, final. Quando a gente faz um espetáculo, uma apresentação, a gente vê os alunos ali no palco entregando o que eles entregam, o amor, todo esse... É um crescimento, né, ao longo do ano. A gente não tem só o resultado final, tudo que acontece dentro da aula. Às vezes a gente vê um aluno que chega um pouco mais para baixo, um pouco mais triste, às vezes mais preocupado, tem escola, né, adolescente, é muito isso. E eles saem da aula outra pessoa, né? Eu falo que a dança cura. A dança tem esse poder de cura, a dança, a arte em si. E a gente tem várias provas aqui no estúdio de pessoas que passaram por situações desafiadoras na vida e que a dança veio como um meio de cura. Uma ferramenta. Uma ferramenta. Então isso é muito gratificante pra gente, porque a gente fala, olha, eu como um instrumento, uma professora, consegui passar para a pessoa alguma coisa que ajudou, né? Ela se curar às vezes de uma depressão, de uma tristeza, de algum desafio, e a dança trouxe isso para ela. Então isso é muito gratificante. Fora o resultado final, né? Eu tenho alunas que saíram daqui e hoje cursam artes cênicas em São Paulo, na Belas Artes. Eu tenho aluna daqui que saiu e foi para a Unicamp fazer dança. Então você vê que você plantou aquela sementinha ali, você ajudou esse aluno de alguma forma a chegar lá e hoje está seguindo uma carreira profissional com uma bagagem tão vasta, tão extensa, é muito gratificante. Você fala, olha, consegui. Então eu me sinto realizada através desses meus alunos. E uma coisa para as pessoas entenderem, porque uma das funções basilares do jornalismo é trazer informação, desmistificar algumas coisas, então fazendo um trabalho eminentemente informativo. Você oferece diversas questões aqui, né? Dança, teatro, ou tipos de danças diferentes. A gente sabe que não fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas dança é diferente de uma oficina de teatro, que é diferente de um balé clássico, que é diferente de uma aula de jazz. Você organizar espetáculos, teatro e de dança, ou de danças específicas, cada uma tem sua peculiaridade, suas complexidades específicas? Sim, sem dúvida, demais. Por exemplo, uma coreografia, uma aula de balé clássico, ela tem toda uma técnica, né, que a gente não pode sair de dentro daquilo. E quando eu trabalho com uma dança contemporânea, eu posso viajar, né, na minha criatividade, eu posso usar, e cada uma é diferente. Então, quando a gente cria um tema, igual no ano passado, nosso espetáculo foi o Circo dos Sonhos. Então, a gente traz um tema específico e a gente tem que agregar essas coreografias, esses temas. É um estudo muito grande, né, a gente não faz nada no susto. Então, a gente tem que estudar, pesquisar, para a gente fazer um casamento perfeito de música, figurinos, coreografia, a história em si, porque a gente tem todo um roteiro da história que a gente segue. Então, como fazer com tudo isso que tenha um resultado coerente no final, né? E que passe uma mensagem bonita. Então, assim, é difícil, não é da noite para o dia, é um trabalho que a gente começa em janeiro, né? E a gente vai até dezembro, quando a gente tem o resultado final. E no meio do caminho, a gente muda e adapta aqui, ajusta ali para que saia da melhor forma possível. Elaborar, então, um show de dança, ele é completamente diferente de um espetáculo de teatro, então, de dramaturgia. Sim, é muito diferente, porque a gente tem que fazer essa junção, né, da dança, do canto e do teatro. Você oferece aula de canto também? A gente trabalha com a parte de canto dentro das aulas do teatro musical, né?
Então, assim, ele não é tão, a gente não explora tanto a parte do canto como a parte teatral e a dança, né? Mas a gente trabalha isso junto. E falando propriamente dito também, mais especificamente sobre as questões de artes cênicas. Tem diversos tipos de peças teatrais, infantil e, como você muito bem falou agora, os musicais. Eu, enquanto leigo, observo, posso estar errado, você está aqui entrevistado justamente para a gente entender um pouco mais essas nuances. O teatro musical, ele é o mais complexo de todos? Olha, eu digo que sim. Porque o artista, ele tem que ser um artista completo, né? Ele tem que cantar, dançar, atuar, né? E muitas vezes juntar isso tudo em uma única cena. Então ele é bem complexo. Do que uma peça convencional. Do que uma peça convencional. Porque às vezes o ator, ele vai estar ali em cena, ele decora o texto, ele vai ter todas as marcações, a expressão corporal dele, mas é só a cena, né? Não tem a dança, não tem o canto. Então a gente fala que o teatro musical, o artista, ele tem que ser completo, né? Para conseguir fazer um espetáculo.